A partir de hoje tu vais ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré, disse o vaqueiro. O sol do sertão de Bodocó, Pernambuco, castigava a terra como um vergalhão em brasa. Eram quase 3 da tarde, e o ar da pequena cidade empoeirada vibrava com o calor. Mas para José Clementino, vulgo Zé Bodocó, o calor daquele dia era fichinha perto do fogaréu que lhe ardia no peito. Ele estava parado em frente ao Lua Cheia, o único cabaré da região. Um boteco com fachada de madeira descascada e um letreiro piscando BR, onde deveria ser cabaré. Era um pardieiro, mas para Zé, naquele momento, era o portal para uma nova vida. Ou pelo menos para uma tremenda confusão. Zé Bodocó não era de fazer rodeios. Com seus 30 e poucos anos, corpo talhado em anos de lida no gado, chapéu de couro puído na cabeça e um sorriso meio besta no rosto, ele era a personificação do vaqueiro raiz. Mas naquele dia, a sua coragem não vinha do manejo de um boi brabo, vinha de umas doses de cachaça, princesa do sertão, e de uma convicção que brotou do mais puro e ingênuo amor à primeira vista. Faziam 2 semanas que Zé tinha posto os olhos nela. Não o corpo nem o rosto, mas a aura. Ela era a Flor de Mandacaru. Ou como era conhecida no cabaré, simplesmente Flor. Ela cantava. Não era uma cantora de grandes palcos, mas a sua voz, rouca e mansa como o murmúrio do rio Pajeú em época de seca, preenchia aquele salão mal iluminado. Cantava xotes, forrós antigos e umas toadas de vaquejada que faziam Zé sentir um arrepio na espinha e uma vontade danada de tirar o chapéu e se curvar. Ele vinha ao Lua Cheia todos os fins de semana desde então, não para beber e farrear como os outros vaqueiros. Ele vinha para ouvir. Sentava-se num canto escuro, bebia sua cachaça devagar e só tinha olhos para ela. E por alguma razão que ele não entendia, Flor de Mandacaru parecia notá-lo. Não com olhares descarados, mas com um sorriso leve quando passava por sua mesa, um aceno de cabeça. Pequenos gestos que, na cabeça de Zé Bodocó, eram sinais de que ela também sentia alguma coisa. E para um vaqueiro do sertão, um sinal já era um mapa. Naquela terça-feira, ele tinha tomado a decisão. Depois de vender uns bezerros no mercado de gado de Petrolina, Zé Bodocó sentiu um ímpeto. Não aguentava mais ver a Flor de Mandacaru a cantar para uma plateia de homens bêbados e tristonhos. Na sua cabeça, uma mulher com aquela voz e aquele jeito merecia mais. Merecia o sol do dia, o cheiro de terra molhada e o amor de um vaqueiro honesto. Merecia o seu sítio, lá para as bandas de serrita, com o riacho que passava no fundo e as mangueiras carregadas. Ele apeou do seu cavalo, o Trovão, um alazão arisco que só ele conseguia domar. Amarrou o bicho num poste em frente ao cabaré, bem ao lado da placa "Proibido cuspir no chão", que ninguém respeitava. Ajeitou o chapéu, engoliu em seco e sentiu o coração batucar no peito como tambor de coco. Era a decisão mais arriscada da sua vida, mais do que laçar um touro no meio do mato fechado. A porta do Lua Cheia estava semi-aberta e uma fresta de luz amarelada vazava para a rua empoeirada. Lá dentro, o cheiro era uma mistura de cachaça barata, suor e desinfetante. Zé empurrou a porta com a ponta da bota, fazendo as dobradiças chiar. O salão estava quase vazio. Apenas o seu Nonato, o dono do cabaré, um sujeito barrigudo e com um bigode ralo, contava dinheiro no balcão. E lá, sentada numa mesa no canto, com uma viola de 6 cordas no colo, estava ela. Flor de Mandacaru. Ela usava um vestido simples de algodão florido e o cabelo, preto e liso, estava solto, caindo pelos ombros. Os olhos, grandes e escuros, eram como a noite sem estrelas do sertão. Ela não estava cantando, apenas dedilhava as cordas da viola, tirando notas melancólicas. Levantou o olhar ao ouvir a porta chiar. Um misto de surpresa e um brilho de curiosidade passou pelos seus olhos. "Zé?" Ela perguntou, a voz suave, como se não quisesse quebrar o encanto do silêncio. "O que faz por essas bandas a essa hora?" Zé sentiu a garganta secar. A bravata que ele ensaiara na viagem de volta de Petrolina pareceu evaporar.
Mas ele tinha vindo até ali, tinha que ir até o fim. Caminhou até a mesa dela, passos firmes, mas por dentro sentia-se um bezerro perdido. Flor de Mandacaru. Ele começou tirando o chapéu de couro e segurando-o contra o peito, um gesto de respeito que ele só fazia em velório ou na igreja. Eu vim aqui para lhe dizer uma coisa. Ela pousou a viola com delicadeza e o encarou, as sobrancelhas arqueadas. Seu nonato do balcão parou de contar o dinheiro e ergueu a cabeça, as orelhas em pé. Pois diga, Zé, ela incentivou, um pequeno sorriso surgindo nos lábios. Zé respirou fundo. Sentiu o cheiro dela, uma mistura de alfazema e suor. Um cheiro que para ele era a própria essência da mulher. Ele olhou nos seus olhos e disparou, as palavras tropeçando umas nas outras, mas cheias de uma sinceridade brutal que só um vaqueiro apaixonado conseguiria ter. Flor de Mandacaru, a partir de hoje tu vais ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. Tu não nasceu para isso. Tu nasceu para alegrar o meu rancho, para ter o meu nome e para cantar para mim, só para mim, lá na beira do riacho, quando o sol estiver se pondo. Eu vim te levar embora de uma vez por todas. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre o salão. O zunido de uma mosca parecia o barulho de um motor de caminhão. Seu nonato, que até então estava com a boca aberta, deixou cair um maço de notas no chão. Flor de Mandacaru, por sua vez, não riu, não se zangou, apenas o encarou, os olhos ainda mais escuros, e um sorriso lento e enigmático começou a florescer nos seus lábios. Era um sorriso que Zé Bodocó não sabia decifrar. Era a promessa de um sim, de um não, de uma aventura ou de um problema bem grande. E para Zé Bodocó, que acabara de fazer a proposta mais ousada da sua vida, aquela era apenas a primeira das muitas tempestades que ele ainda enfrentaria. A Flor de Mandacaru era mais arisca que qualquer boi brabo que ele já tivesse laçado, e ele acabara de laçar a si mesmo. O silêncio que se instalou no lua cheia era tão denso que se podia amarrar um cavalo nele. Zé Bodocó continuava ali parado, chapéu na mão, peito estufado de coragem e cachaça, esperando uma resposta que, na sua cabeça, só podia ser um sim, seguido de choro e um abraço apertado. Ele já se imaginava ajeitando-a na garupa do trovão, cavalgando em direção ao pôr do sol, como num daqueles filmes que passavam uma vez por ano na Praça da Matriz. A primeira a quebrar o encanto não foi Flor. Foi seu nonato, o dono do cabaré, que ao se abaixar para pegar o dinheiro que derrubara, bateu com a cabeça na quina do balcão. O ai, abafado que ele soltou foi o suficiente para estourar a bolha de tensão. E então Flor de Mandacaru riu. Não foi uma gargalhada, nem um riso de zombaria. Foi um som baixo, rouco, que parecia vir do fundo da alma, como uma das suas canções. Era um riso de quem acaba de ouvir o maior e mais sincero dos absurdos. Ela balançou a cabeça lentamente, e o sorriso enigmático, que Zé não soubera decifrar, agora se abria, revelando uma fileira de dentes brancos e perfeitos. "Ô, Zé Bodocó", ela disse, a voz tingida de divertimento. "Tu é mais valente que um bode na serra, vice? Mas tu acha mesmo que a vida é simples desse jeito? Que basta o homem chegar, falar bonito e me botar na garupa do cavalo como se eu fosse um saco de farinha?" Zé sentiu o rosto esquentar. Aquele não era o roteiro que ele tinha ensaiado. Mas eu tô falando sério, Flor. Eu sou homem de palavra. Eu sei que tá, ela respondeu, e pela primeira vez o olhar dela perdeu a zombaria e ganhou uma faísca de... Seria ternura? Dá pra ver no teu olho que tu não tem uma gota de mentira no corpo. O problema, Zé, é que tu é um sonhador. E aqui nesse lugar, sonho não paga conta. Foi a deixa que seu nonato precisava. Já de pé, esfregando o galo na testa, ele entrou na conversa com a sutileza de um boi estourado. "Tá vendo aí, seu vaqueiro? Acha que é quem? Lampião, para chegar e levar a mulher dos outros?" "Nada", ele disse, a voz esganiçada. "Flor de Mandacaru é a alma deste estabelecimento. Ela tem contrato, tem obrigações. Ela não é sua, nem de ninguém. Ela é do lua cheia." A palavra contrato fez Zé franzir a testa. Ele olhou de nonato para a Flor confuso. "Que diabo de contrato é esse?"
Flor suspirou, o sorriso desaparecendo. Ela pegou a viola e afagou a madeira do instrumento como se fosse um bicho de estimação. O que seu nonato quer dizer, Zé, com todo esse teatro, é que eu não sou livre. Eu devo a ele. Deve o quê? Uma conta de cachaça? Eu pago. Zé disse, já enfiando a mão no bolso onde guardava o dinheiro dos bezerros. Nonato soltou uma risada que pareceu um engasgo. Uma conta de cachaça. É um abestado mesmo. A dívida dela, meu caro Zé Bodocó, é o preço da liberdade dela. É a viola que ela toca que custou o olho da cara. São as roupas que ela veste para cantar. É a comida e a cama que eu dou para ela todo santo dia. É o adiantamento que o pai dela pegou comigo, antes de morrer, e deixou a coitada aqui para pagar, com o único dom que Deus deu a ela, a voz. Cada palavra de Nonato era uma facada no coração idealista de Zé. Ele olhou para a Flor, que confirmava a história, com um olhar baixo e resignado. A sua Flor, a sua cantora de voz mansa, estava presa. Era uma prisioneira. E a raiva que subiu pela espinha de Zé foi tão quente quanto o sol do meio-dia. Pois diga o tanto que é, Zé rosnou, o queixo duro. Diga o valor dessa dívida que eu cubro. Seu Nonato viu ali a oportunidade perfeita. Iria se livrar daquele vaqueiro afoito e ainda humilhá-lo na frente de Flor. Ele coçou o bigode ralo, fingindo fazer contas de cabeça, os olhinhos de porco brilhando de malícia. Pois bem, somando tudo, com os juros do tempo, a multa por quebra de contrato e uma compensação pelo prejuízo que eu vou ter perdendo minha melhor atração, ele estalou os dedos. A dívida de Flor de Mandacaru hoje é de 5 contos de réis. Zé Bodocó sentiu como se o chão tivesse sumido. 5 contos. Aquilo era o preço de mais de 30 bezerros. Era o valor de quase metade do seu pequeno sítio. Era uma fortuna, um valor impossível, calculado para esmagar qualquer esperança. Ele olhou para o dinheiro que tinha no bolso. Não pagava nem a viola. Seu Nonato sorriu vitorioso. Então, vaqueiro, vai pagar com o quê? Com o seu chapéu. Zé sentiu a humilhação descer amarga. Ele olhou para a Flor. Esperava ver pena no rosto dela, talvez até um pouco de desprezo por sua pobreza. Mas o que ele viu o surpreendeu. Ela o encarava com uma intensidade feroz, os olhos faiscando. Era um olhar de desafio, um olhar que dizia, e agora, homem de palavra, vai desistir? E foi aquele olhar que mudou tudo. Zé Bodocó podia ser pobre, podia ser ingênuo, mas não era homem de recuar. A dignidade de um vaqueiro nordestino é a sua maior riqueza. Ele ajeitou a postura, e o ar de matuto sonhador deu lugar à teimosia granítica de um homem do sertão. Ele ignorou completamente seu Nonato. Seus olhos estavam presos nos de Flor. 5 contos. Ele repetiu, a voz baixa, mas firme como uma cerca de aroeira. Não era uma pergunta, era uma confirmação. Ela assentiu, uma única vez. Pois está certo, disse Zé. Negócio fechado. Ele se virou para seu Nonato, que o olhava com a boca aberta, a vitória se desmanchando. Me dê 1 ano. De hoje a 1 ano, eu volto aqui e boto esses 5 contos na sua mão, nota por nota. E o senhor me entrega o recibo da liberdade dela. E ai de você se nesse tempo um fio de cabelo dela for maltratado. Ele não esperou resposta. Enfiou o chapéu de volta na cabeça, o gesto firme e decidido. Deu uma última olhada para a Flor. Um olhar que dizia tudo o que ele não sabia falar. Era um olhar de promessa, de teimosia e de um amor que acabara de se tornar a missão da sua vida. Então, ele virou as costas e caminhou para fora do Lua Cheia, deixando para trás um dono de cabaré atordoado e uma cantora com um sorriso enigmático nos lábios. Mas desta vez, o sorriso dela era diferente. Havia nele um toque de admiração. E talvez, só talvez, uma semente de esperança. Zé Bodocó montou no trovão e partiu a galope, levantando uma nuvem de poeira. Ele não tinha a mulher que viera buscar, mas tinha algo mais forte, a palavra de um vaqueiro. E no sertão, isso valia mais do que todo o dinheiro do mundo. A questão agora era como diabo ele iria arrumar 5 contos de réis. O galope do cavalo trovão levantava uma nuvem de poeira vermelha na estrada de terra que ligava Bodocó a Serrita.
Para qualquer um que visse, era só mais um vaqueiro voltando para casa no fim do dia. Mas dentro daquela silhueta recortada contra o sol poente, Zé Bodocó se sentia o próprio Lampião depois de um combate vitorioso. A adrenalina do desafio ainda corria em suas veias. Ele repassava a cena na cabeça, a cara de tacho de seu Nonato, o olhar faiscante de Flor de Mandacaru. Ele não recuara. Tinha batido o pé firme e bancado a palavra. Sorriu sozinho, um sorriso largo e besta. Isso é que é ser homem, pensou. Mas a valentia, assim como a cachaça, tem um efeito que passa. À medida que o sol mergulhava no horizonte e a caatinga se enchia com os sons da noite, a realidade começou a bater na sua porta, fria e insistente. Ele tirou o chapéu e passou a mão suada nos cabelos. 5 contos de réis. O número, antes só um obstáculo a ser superado pela sua honra, agora parecia um monstro de 1000 cabeças. Ele começou a fazer as contas na cabeça, um exercício que sempre o deixava agoniado. Seu rebanho tinha umas 40 cabeças de gado, a maioria fêmeas. Vendendo todos os bezerros machos do ano seguinte, com sorte, ele talvez apurasse uns 400 mil réis. Se vendesse as vacas, acabava o seu sustento. O sítio herdado do pai era pequeno e a terra era dura. Mal dava para a família e para o pasto do gado. O sorriso de Zé Bodocó murchou. A imagem de herói deu lugar à de um jumento empacado no meio da ponte. Misericórdia, Zé Clementino, ele murmurou para si mesmo. Onde tu foi amarrar tua égua? Ele chegou ao seu sítio, Canto do Sabiá. Já era noite fechada. A casa era simples, de taipa, com uma varanda pequena, onde uma rede o esperava. Desmontou, tratou do trovão e entrou em casa. O cheiro de café coado e de solidão o recebeu. Ele esquentou o resto do jantar, um pedaço de charque com macaxeira, e comeu sem sentir o gosto, os 5 contos de réis dançando na sua frente como assombrações. Ele precisava de ajuda, ou pelo menos de alguém que lhe dissesse que ele não tinha enlouquecido de vez. Na manhã seguinte, Zé Bodocó acordou antes dos galos. Encilhou o trovão e, em vez de ir para a lida, pegou a trilha para o sítio do seu melhor amigo e compadre, Cícero. Compadre Cícero era o oposto de Zé. Onde Zé era impulso, Cícero era cautela. Onde Zé era um sonhador, Cícero tinha os pés fincados no chão com tanta força que parecia ter raízes. Era um homem magro, de fala rápida e com um olhar matreiro, que via os problemas antes mesmo de eles nascerem. Zé o encontrou consertando uma cerca, o suor já escorrendo pelo rosto. Compadre, Zé o chamou, a voz mais animada do que se sentia. Preciso de um dedo de prosa. Vixe Maria, Zé, para tu largar o gado numa hora dessas, ou o assunto é mulher ou é morte. Cícero disse, largando o martelo. Pela tua cara de abestado, aposto na primeira opção. Sentaram-se à sombra de um umbuzeiro. Zé, com toda a pompa que conseguiu reunir, contou a sua façanha. Falou da beleza de Flor, da sua voz, da injustiça que era ela viver presa naquele cabaré. E, por fim, da promessa. Cícero ouviu tudo em silêncio, apenas coçando a barba rala. Quando Zé terminou, esperando um tapinha nas costas e um "É isso aí, compadre", e Cícero apenas o encarou por um longo minuto. Tu bebeu, foi? Dessa foi a primeira coisa que ele perguntou. Só umas pinguinhas para dar coragem, Zé admitiu. Pois foi pinga batizada com veneno de escorpião para te deixar doido desse jeito, Cícero sentenciou, levantando-se e começando a andar de um lado para o outro. 5 contos, Zé. Tu sabe o que é 5 contos? É dinheiro de coronel. Tu vai fazer o quê? Achar uma botija de ouro enterrada? Eu pensei em trabalhar, Zé disse, a voz já perdendo a firmeza. Trabalhar dobrado. Fazer uns bicos de amansador de burro, vender mais queijo. Cícero parou e o encarou. Vamos fazer as contas, Zé, já que Deus não te deu muito talento para isso. Para juntar 5 contos nesse teu plano, tu ia precisar de umas 10 vidas. E olhe lá. A essa altura, Flor de Mandacaru já vai ser avó, e o cabaré do seu Nonato já vai ter virado uma igreja de crente. O banho de realidade foi brutal. Zé murchou, o peso do mundo caindo sobre seus ombros. E o que é que eu faço, compadre? Eu dei minha palavra.
Palavra de vaqueiro não faz curva. Cícero suspirou, a irritação dando lugar à compaixão pelo amigo sonso. Ele se sentou novamente. Deixa eu pensar. Plano A, tu volta lá, pede desculpa e diz que estava bêbado. Plano B, tu foge com a mulher no meio da noite como um ladrão. Plano C, a gente arruma um jeito de conseguir esse dinheiro de uma vez só. O plano A eu não faço, que a minha honra não deixa, disse Zé convicto. O plano B eu também não faço, que ela não é bicho para ser roubada. Tem que ser o C. Os dois ficaram em silêncio, a cabeça a mil. Sal, a gente podia entrar numa rinha de galo, Zé sugeriu. E apostar o quê? O teu chapéu? Tu tá liso, Zé. Cícero cortou. Vender um rim? Deus me livre. Tu precisa dos dois para aguentar o tranco da vida que tu arrumou. Foi então que Cícero estalou os dedos. Seus olhos matreiros ganharam um brilho. A vaquejada, ele disse, a voz quase um sussurro. A vaquejada de Serrita. É daqui a 2 meses. Zé se endireitou. A vaquejada de Serrita era a maior da região. Vinha gente de todo o Nordeste. A poeira, o cheiro de couro, o grito da arquibancada, era o seu mundo. O prêmio da dupla campeã, o bolão principal, está acumulado, continuou Cícero. Dizem que este ano vai passar de 1,5 conto. Não é os 5, mas já é um começo que nem em sonho tu conseguiria de outro jeito. Uma faísca de esperança se acendeu nos olhos de Zé. 1,5 conto. Era uma fortuna. Mas tem um porém, Cícero advertiu. Lá só corre a nata. E o favorito deste ano é o tal de Valdemar Aroeira, aquele vaqueiro metido à besta de Salgueiro. Dizem que o bicho é o cão chupando manga na sela de um cavalo. E o teu parceiro de vaquejada, o Tião, quebrou a perna mês passado. Zé Bodocó se levantou. A desesperança deu lugar à sua velha teimosia. Ele olhou para o horizonte, na direção de onde ficava o seu sítio. Ele tinha o Trovão, o melhor cavalo da região, e ele tinha a sua palavra para cumprir. O resto ele daria um jeito. Pois eu vou correr essa vaquejada, compadre, ele disse, a voz firme novamente. E vou precisar de um batisteira, um que seja bom e de confiança. Ele olhou para Cícero, que já estava balançando a cabeça em negação. Nem pense nisso, Zé. Eu sou um homem de família, não um maluco que nem tu. Eu racho o prêmio contigo, Zé insistiu. Cícero parou de balançar a cabeça. O olhar matreiro voltou. Metade de 1,5 conto? Ele perguntou, já fazendo as contas. Metade, Zé confirmou. Compadre Cícero coçou a barba, olhou para o amigo, olhou para o céu como quem pede um sinal. Por fim soltou um longo suspiro de derrota. Tu ainda vai me botar numa cova rasa, Zé Bodocó. Mas pelo jeito, antes disso, a gente vai pra vaquejada de Serrita. Zé sorriu pela primeira vez naquela manhã. O plano era arriscado, quase suicida. Mas era um plano. E para um homem que tinha acabado de prometer o impossível, aquilo já era um começo. Os 2 meses que se seguiram foram de sol a sol. O sítio de Zé Bodocó virou campo de treinamento. Onde antes havia a rotina mansa da lida, agora havia a urgência de uma guerra. Zé e Cícero improvisaram uma pista de treino numa clareira da Caatinga, demarcada com estacas de sabiá. O boi era um garrote magro e arisco, que já conhecia a rotina e corria mais por pirraça do que por medo. A dinâmica da dupla era como a de um relógio antigo, cheia de atritos, mas que no fim funcionava. Cícero era a razão. Bota o trovão mais para perto da cerca, Zé. Tu tá deixando um vão do tamanho de um rio. O boi vai fugir por ali, abestado. Zé era o instinto. Ele não via os vãos, ele sentia o boi. Sentia a pulsação da caatinga, a respiração do seu cavalo trovão, o momento exato de puxar o rabo do bicho e levá-lo ao chão. O trovão era um espetáculo à parte. O alazão parecia entender a missão do dono. Corria com uma inteligência que beirava o humano, virando no momento exato, parando a 1 palmo da cerca, respondendo ao mais leve toque das rédeas. Zé cuidava do cavalo como se fosse um filho. Dava a melhor ração, escovava o pelo até brilhar, e no fim do dia, enquanto o bicho bebia água, Zé encostava a testa na dele e soprava seus planos no seu ouvido. É por uma boa causa, meu parceiro. A gente vai conseguir.
mas a caatinga cobra seu preço. Numa tarde, no meio de uma corrida, uma raposa cruzou à frente do garrote. O bicho se assustou, mudou de direção abruptamente e entrou no mato fechado onde os mandacaros e os xique-xiques formavam uma muralha de espinhos. Zé, no calor do momento, foi atrás. Trovão, valente, mergulhou na vegetação. O resultado foi um Zé Bodocó com o braço e o rosto arranhados e uma calça de couro rasgada, e um Trovão com um corte feio na perna. Eu te avisei para não ser afoito. O Cícero ralhou, enquanto ajudava Zé a limpar o ferimento do cavalo com ervas medicinais. Um boi a gente arruma outro, um cavalo como esse não. E um vaqueiro todo remendado não ganha prêmio nenhum. Zé não respondeu. Apenas cuidou do corte de Trovão com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grossas. Aquele susto serviu para fincar seus pés de volta no chão. O desafio era muito maior do que sua simples coragem. Enquanto Zé e Cícero se afundavam em poeira e suor, a notícia da promessa do vaqueiro correu pela região como fogo em capim seco. No lua cheia, a vida de Flor de Mandacaru tinha virado um pequeno inferno. Seu nonato, depois do susto inicial, passou a usar a história para atormentá-la. Teu príncipe encantado sumiu no mundo, hein, Flor? Ele dizia com um sorriso de escárnio, enquanto limpava copos no balcão. Deve estar por aí, contando as moedas para ver se já dá para comprar um pirulito para tu. Que papelão! Mas a história também atraiu um novo tipo de atenção. Valdemar Aroeira, o famoso vaqueiro de Salgueiro, começou a frequentar o cabaré. Ele era o oposto de Zé. Chegava numa caminhonete nova, vestia roupas de couro caras e bebia uísque, não cachaça. Era um homem bonito, de fala macia e olhar predatório, e ele só tinha olhos para a Flor. Uma mulher com a sua voz não devia cantar num chiqueiro desses. Ele disse a ela uma noite, depois de lhe pagar uma bebida cara que ela não tocou. O seu lugar é nos palcos de Petrolina de Recife, e eu posso te levar até lá. Flor apenas o encarou, os olhos escuros indecifráveis. Agradeço a oferta, seu Valdemar, mas eu gosto do meu chiqueiro. Pelo menos os porcos daqui eu já conheço. A resposta atravessada só fez aumentar o interesse do vaqueiro. Para Valdemar Aroeira, tudo na vida era uma competição, um prêmio a ser ganho. E Flor de Mandacaru acabara de se tornar o troféu mais cobiçado. A notícia das visitas de Aroeira ao cabaré chegou aos ouvidos de Zé Bodocó através de Cícero, que funcionava como um rádio de pilha, captando as notícias da cidade. O tal do Aroeira tá rondando a tua onça, compadre, Cícero disse numa noite, enquanto dividiam um pedaço de rapadura após o treino. Dizem que ele ofereceu o dobro da dívida para seu nonato só para levar a moça embora. Zé sentiu uma pontada de ciúme, afiada como um espinho de mandacaru. Mas o que o preocupava não era o dinheiro de Aroeira, era a sua fama. A fama de ser um homem que não aceitava um não. E ela? Zé perguntou a voz baixa. Dizem que ela deu um fora nele que fez a caminhonete dele balançar lá na rua. Cícero respondeu com um pingo de admiração. A bicha é arretada. Zé sentiu um alívio imenso, seguido de uma onda de determinação. Ela estava esperando por ele. Ela estava confiando na sua palavra. Na semana da vaquejada, a tensão era palpável. Zé e Cícero treinaram até a exaustão. Trovão estava recuperado, mais forte e rápido do que nunca. A dupla estava afinada, os movimentos sincronizados. Mas na véspera da viagem para Serrita, Cícero chegou ao sítio de Zé com o rosto fechado. Estava na venda do seu Jamil, ele começou sem rodeios. E o Valdemar Aroeira estava lá, bebendo com os amigos dele, contando vantagem, falando da vaquejada. Zé esperou, o coração apertado. Ele disse em voz alta para todo mundo ouvir. Cícero continuou medindo as palavras. Disse que o prêmio do bolão deste ano já tinha dona, que ia usar o dinheiro para comprar a cantora do cabaré e que depois de uma semana ia devolver ela para seu nonato, porque mulher da vida tem prazo de validade. O mundo de Zé Bodocó ficou vermelho. A rapadura que ele comia caiu no chão. Ele se levantou, os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos.
O insulto não fora a ele, mas fora a ela, a honra dela. E isso, para um homem como Zé, era pior do que uma facada no peito. A vaquejada já não era mais sobre o dinheiro. Não era sobre pagar uma dívida. Era sobre lavar a honra de uma mulher com a poeira da derrota de um cabra safado. Zé Bodocó olhou para o horizonte na direção de Serrita. Seu rosto, normalmente sereno, estava transformado numa máscara de fúria contida. "Compadre", ele disse, a voz baixa e perigosa como o silêncio antes de uma trovoada. "Pode encilhar o trovão, que amanhã, em Serrita, a poeira vai levantar de verdade." A vaquejada de Serrita não era só uma competição, era o coração do sertão pulsando a céu aberto. O ar vibrava com o forró que saía dos alto-falantes, misturando-se ao cheiro de churrasco, ao odor forte de couro e ao perfume adocicado da poeira. Barracas de lona vendiam de tudo: chapéus, cintos, comida e promessas de sorte em jogos de argola. O povo se acotovelava na arquibancada de madeira, uma massa colorida e barulhenta, pronta para gritar o famoso "Valeu o boi", que consagrava os heróis do dia. Zé Bodocó e compadre Cícero chegaram montados, abrindo caminho no meio da multidão. Para eles, aquele era um território sagrado. Zé sentia um frio na barriga, uma mistura de ansiedade e de se sentir em casa. Mas desta vez era diferente. Ele não viera pela festa. Viera por uma guerra. As primeiras corridas, as classificatórias, foram um teste para os nervos, mas a dupla de Bodocó estava afinada. Zé, montado no seu trovão, era pura intuição, o corpo fundido ao do cavalo. Cícero, o batisteira, era a estratégia, o cérebro, garantindo que o boi corresse emparelhado, na posição perfeita para Zé fazer o seu trabalho. Boi após boi, eles correram. E a cada corrida bem-sucedida, o locutor da vaquejada, um sujeito com uma voz de trovão chamado Juvencio, começava a anotá-los. "E de novo a dupla de Bodocó bota o boi na faixa." É Zé Bodocó e Cícero, minha gente. Chegando quietinho, comendo pelas beiradas, mostrando que vaqueiro bom não precisa de grito, precisa é de munheca. Em outra parte da arena, Valdemar Aroeira também fazia o seu show. Ele era a imagem da perfeição técnica. Seu cavalo, um quarto de milha caro, parecia uma máquina. Seus movimentos eram precisos, frios, eficientes. Ele não parecia se divertir. Parecia estar a executar um serviço. E era impecável. A cada boi que ele derrubava, a torcida ia ao delírio. Ele era o favorito, o campeão anunciado. O encontro entre os dois rivais era inevitável. Aconteceu perto dos currais, enquanto Zé cuidava de trovão. Aroeira aproximou-se, ladeado por dois capangas com cara de poucos amigos. Ele parou a poucos metros de Zé, o cheiro do seu perfume caro misturando-se ao cheiro de cavalo e suor. "Então esse é o famoso Zé Bodocó", Aroeira disse, a voz cheia de um desdém aveludado. "O vaqueiro pobre que anda a fazer promessa que não pode pagar. Ouvi dizer que tu quer comprar uma mercadoria lá do cabaré. Deixa eu te dar um conselho. Desiste. Tem coisas que não são pro teu bico." Cícero, que estava perto, deu um passo à frente, pronto para a briga. Mas Zé, com um simples gesto, o parou. Ele terminou de afagar o trovão e se virou para a Aroeira. Seu rosto estava calmo, mas os seus olhos queimavam. "Primeiro", disse Zé, a voz baixa e cortante, "ela não é mercadoria, é mulher e das que merecem respeito. Coisa que parece que o senhor não conhece. Segundo, o que a gente tem para resolver, a gente resolve é na faixa, derrubando boi. Conversa de homem aqui não vale nada. O que vale é o boi no chão." Zé cuspiu de lado na poeira, virou as costas e voltou a cuidar do seu cavalo, deixando Aroeira com uma expressão de fúria contida no rosto. A ofensa de ser ignorado fora maior do que qualquer xingamento. A competição afunilou. Duplas foram sendo eliminadas até que, no final da tarde de domingo, sob a luz dourada do sol poente, restavam apenas duas para a grande final do bolão: Zé Bodocó e Cícero, contra Valdemar Aroeira e o seu batisteira. A tensão era quase física. O forró parou. A multidão silenciou. Juvencio, o locutor, inflamava os ânimos. "É a final das finais, meus amigos. É a honra contra o dinheiro. É Bodocó contra Salgueiro. Quem vai levar a glória e um caminhão de dinheiro para casa?" Aroeira correu primeiro.
Foi uma exibição de poder. O cavalo dele explodiu porteira afora. Ele emparelhou o boi com perfeição e, com um único e violento puxão, levou o animal ao chão exatamente entre as duas faixas de cal. Foi uma derrubada limpa, indiscutível. A multidão explodiu. Valeu o boi! A impressão sobre Zé era monumental. Cícero aproximou-se dele. Compadre, é a nossa vez. Esquece aquele cabra. É só tu, o trovão e o boi. Faz o que tu sabe. Zé assentiu, o rosto uma máscara de concentração. Ele se posicionou na porteira. O boi que soltaram para ele era um Nelore pintado, grande de pernas longas, conhecido por ser corredor e difícil de virar. Era o teste final. A porteira abriu-se. Trovão disparou, o coração do cavalo e do cavaleiro batendo num só ritmo. Cícero fez o seu trabalho encurralando o boi, gritando, é boi! Zé emparelhou. Esticou o braço, os dedos agarrando o rabo do animal. A textura áspera era familiar. Ele sentiu a força do bicho, a resistência, puxou. O boi lutou, tentando desequilibrá-lo. Por um segundo, pareceu que o trovão ia tropeçar. A multidão prendeu a respiração. Naquele instante, Zé não pensou no dinheiro, nem em Aroeira. Ele pensou em Flor, no sorriso dela, na sua voz, no olhar de desafio. E essa imagem lhe deu a força que faltava. Ele torceu o corpo, fincou as pernas na sela e deu o puxão final com a força de um homem que carregava o peso de uma promessa. O boi rodopiou no ar e caiu na areia com um baque surdo, levantando uma nuvem de poeira, exatamente entre as faixas. Um segundo de silêncio, e então a arquibancada veio abaixo. Os juízes levantaram a bandeira. Valeu o boi! Gritou Juvencio no microfone, a voz rouca de emoção. É campeão! A dupla de Bodocó é a grande campeã da vaquejada de Serrita. Zé ergueu o punho para o céu, um grito de alívio e triunfo rasgando a sua garganta. Cícero o abraçou, os dois suados e cobertos de poeira, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eles tinham conseguido. Tinham derrotado o gigante. A comemoração foi breve. A realidade era urgente. Enquanto Zé recebia os cumprimentos, Cícero, o pragmático, correu para a barraca da organização para receber o prêmio. Ele voltou minutos depois, abrindo caminho na multidão. Carregava uma maleta de couro, mas o seu rosto, em vez de alegria, estava pálido, a expressão preocupada. — O que foi, compadre? O Zé perguntou, o sorriso a desvanecer-se. — O dinheiro não está aí? — Tá aqui, Zé, tá aqui, disse Cícero, abrindo a maleta. Dentro maços e mais maços de dinheiro. Uma fortuna que Zé nunca vira na vida. É 1,5 conto, como prometeram. Centavo por centavo. Então qual é o problema? A Zé perguntou confuso. Cícero fechou a maleta e olhou para o amigo, o olhar pesado de más notícias. O problema, compadre, é que a gente ganhou a batalha, mas a guerra está longe de acabar. 1,5 conto é muito dinheiro. Mas ainda faltam 3,5 contos. A euforia da vitória evaporou-se, substituída pelo peso frio do número que ainda os assombrava. Eles tinham o dinheiro, a glória, a honra lavada na arena. Mas a liberdade de Flor de Mandacaru ainda estava do outro lado de um rio de dinheiro que eles não sabiam como atravessar. A viagem de volta de Serrita foi a mais longa e silenciosa que Zé e Cícero já fizeram. A maleta de couro contendo 1,5 conto de réis ia espremida entre os dois na sela do cavalo de Cícero. Era um volume pesado, não só pelo dinheiro, mas pelo que ele representava, um feito heróico e, ao mesmo tempo, um lembrete do quão longe eles ainda estavam do objetivo. — Tu não tá feliz, compadre? E Zé quebrou o silêncio quando já avistavam as primeiras casas de Bodocó. — Feliz eu tô. Tô é pensando, respondeu Cícero, o pragmático. A gente fez um barulho danado. Ganhamos do melhor vaqueiro da região. Teu nome tá na boca do povo. Mas o de seu nonato também tá. E um bicho acuado, Zé, é sempre o mais perigoso. Ele não vai facilitar as coisas para tu. Cícero tinha razão. A notícia da vitória de Zé Bodocó chegou à cidade antes deles. Passou de boca em boca na feira, foi contada e recontada no balcão da farmácia e, inevitavelmente, atravessou a porta do cabaré lua cheia.
Quem levou a notícia foi das Dores, a cozinheira do cabaré, uma mulher de coração grande e língua afiada. Ela entrou na cozinha dos fundos, onde Flor descascava batatas para o guisado da noite, e anunciou com um sorriso que ia de orelha a orelha: "Menina, tu não vai acreditar. Meu vaqueiro, o tal de Zé Bodocó, foi campeão da vaquejada de Serrita. Derrubou o tal do Valdemar Aroeira, que saiu de lá com o rabo entre as pernas." Flor parou com a faca no ar. Um brilho de incredulidade passou por seus olhos escuros. "É mesmo das Dores? Ou é mais uma das suas fofocas?" "É a mais pura verdade. O povo está dizendo que foi a final mais bonita dos últimos anos." E a cozinheira confirmou batendo palmas. Um sorriso, o primeiro sorriso genuíno e sem enigmas, brotou nos lábios de Flor de Mandacaru. Não foi um sorriso grande, mas foi como o primeiro raio de sol depois de uma longa noite de chuva. Era esperança. Pela primeira vez, desde que seu pai a deixara ali, ela sentiu que talvez existisse uma saída. Aquele vaqueiro afoito e sonhador não era só palavras. Ele era feito de uma teimosia que podia talvez mover o mundo. A reação de seu nonato foi o oposto. Ao saber da notícia, ele, que estava no balcão, quebrou o copo que segurava. Aquele vaqueiro pé rapado não só o desafiara, como se tornara um herói local. A ameaça, que antes era uma piada, agora era real. Ele olhou para a Flor com um misto de raiva e cobiça. Ela era a sua apólice de seguro, e ele não a deixaria escapar. A partir daquele dia, seus olhos de gavião não saíram mais de cima dela. Quando Zé e Cícero entraram na cidade, foram recebidos com festa. Homens o paravam para apertar sua mão, dar tapas nas suas costas. Ele era o orgulho de Bodocó. Mas Zé mal conseguia aproveitar a glória. Sua mente estava em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. Ele precisava falar com Flor. A solução veio de Cícero. "Tu não pode chegar lá de peito aberto. Nonato vai te botar para correr a tiro. A gente tem que usar a cabeça." O plano foi simples. Na manhã seguinte, Cícero foi à feira e, enquanto comprava coentro e pimentão na barraca de Das Dores, passou o recado. "Dona Lindalva, o compadre Zé pediu para avisar uma pessoa que ele vai estar rezando na capelinha do morro, na hora da Ave Maria. Disse que a reza é para agradecer uma graça alcançada. Das Dores, que não era boba, entendeu tudo. Pode deixar, meu filho. Vou avisar a santa para ela não perder essa prece." Naquela tarde, enquanto o sino da igreja matriz tocava as 6 badaladas da Ave Maria, Flor de Mandacaru subiu o morro atrás da cidade. Disse a Nonato que ia acender uma vela para sua mãe. Ele a deixou ir, mas mandou um de seus capangas vigiá-la de longe. A capela era pequena, caiada de branco, com uma vista deslumbrante do sertão que se tingia de dourado. Zé a esperava do lado de fora, o coração batendo mais forte do que na final da vaquejada. Vê-la caminhar em sua direção, com o sol poente nos cabelos, era mais bonito do que qualquer prêmio. "Você veio", ele disse, a voz quase um sussurro. "O recado foi bem dado", ela respondeu, parando a uma distância respeitosa. Havia uma cumplicidade nova no ar. "Fiquei sabendo da sua façanha." "Meus parabéns, vaqueiro. Eu fiz por você", ele disse, com a sua sinceridade desarmante. "Consegui 1,5 conto, mas ainda falta muito." "Eu sei", ela disse, o olhar sério. "E agora as coisas ficaram mais difíceis. Nonato não tira os olhos de mim, e ele está mais raivoso que nunca." "Você precisa ter cuidado, Zé." O aviso dela, a preocupação em sua voz, aqueceu o coração de Zé mais do que qualquer fogueira. "Eu não tenho medo dele", Zé garantiu. "Mas eu preciso de um plano. Trabalhando só com o gado, não vou conseguir o resto do dinheiro a tempo." Flor olhou para o horizonte, para as vastas terras que se estendiam até onde a vista alcançava. Terras que pertenciam a homens poderosos. "Seu Nonato é um peixe pequeno, Zé", ela disse pensativa. "Ele tem medo de peixe grande. O único homem que ele respeita e teme por essas bandas é o coronel Justino, lá de Exu. Dizem que o coronel é dono de metade do estado e que o dinheiro dele não tem fim." Zé conhecia a fama do coronel Justino. Um homem poderoso, temido, que vivia numa fazenda que mais parecia uma cidade.
Um homem que gostava de cavalos de raça, de mulheres bonitas e, acima de tudo, de apostas. Uma ideia, uma fagulha perigosa e maluca, acendeu-se na mente de Zé. Não era um plano completo, mas era um caminho. Obrigado pela dica, Flor de Mandacaru, ele disse, o olhar subitamente focado. E obrigado por ter vindo. Se cuide, Zé Bodocó, ela disse, antes de se virar para ir embora. Não adianta nada me tirar daqui se você acabar morto. Zé a observou descer o morro até desaparecer. Ele não se sentia mais perdido. Sentia-se como um caçador que acabara de encontrar o rastro da sua presa. Naquela noite, ele foi procurar Cícero. Encontrou o compadre contando e recontando o dinheiro do prêmio à luz de uma lamparina. Guarde isso bem guardado, compadre, disse Zé, a voz cheia de uma nova convicção. A gente não vai mais juntar dinheiro. Isso é muito lento. A gente vai fazer esse dinheiro se multiplicar. Cícero ergueu o olhar, desconfiado. E que feitiçaria é essa que tu aprendeu? Não é feitiçaria. É um atalho, Zé respondeu, o olhar brilhando com a loucura do seu novo plano. Ouvi dizer que o coronel Justino gosta de apostar alto em corrida de cavalo lá na fazenda dele, em Exu. E eu tenho o cavalo mais rápido de Pernambuco parado no meu curral. Cícero empalideceu. Correr contra os cavalos do coronel? Zé, tu endoidou de vez. Aquilo não é a vaquejada de Serrita. A aposta lá é a alma. Se a gente perde tudo. O dinheiro, o trovão, talvez até a pele. É um risco, Zé admitiu, o rosto sério. Mas é a nossa única chance de conseguir o resto de uma vez só. É tudo ou nada, compadre. O silêncio caiu sobre a pequena casa de Cícero. O único som era o crepitar da lamparina e o zumbido dos insetos lá fora. A sorte deles não seria mais decidida na poeira da vaquejada, mas na pista de corrida de um coronel perigoso. A aposta tinha acabado de subir. E muito. A euforia da vitória na vaquejada durou pouco, evaporando-se como poça d'água no sol do meio-dia. A realidade era uma maleta de couro pesada, com 1,5 conto de réis e um abismo de 3,5 contos ainda pela frente. A nova ideia de Zé Bodocó, de apostar tudo numa corrida de cavalo, não foi recebida por Cícero com entusiasmo. Foi recebida com pavor. Tu perdeu o juízo que te restava, Zé? Cícero sibilou, andando em círculos na sua pequena sala, enquanto Zé o encarava sentado e calmo. Ir na fazenda do coronel Justino é o mesmo que entrar na toca de um gavião pedindo para virar janta. Aquele homem não joga para brincar, ele joga para destruir. Já ouvi história de gente que apostou a escritura da terra e saiu de lá só com a roupa do corpo. Zé ouviu o desabafo do compadre pacientemente. Ele entendia o medo. Ele também sentia um frio na espinha só de pensar no nome do coronel. Mas o olhar de Flor na capelinha, um misto de esperança e advertência, tinha se tornado seu norte. E tu acha que seu nonato vai ficar parado esperando a gente juntar trocado? E Zé argumentou, a voz baixa e firme. Compadre, 1,5 conto é muito dinheiro. É uma ameaça. Nonato agora vai fazer de tudo para apertar o cerco em cima dela, para forçar ela a aceitar a proposta de outro, daquele Valdemar Aroeira ou de um pior. Ele vai tentar quebrar o espírito dela. A gente não tem mais 1 ano. A gente tem que chegar lá com a bolada toda de uma vez e dar um susto nele. Mostrar que a gente não tá pra brincadeira. É o único jeito de garantir a liberdade dela de verdade. Cícero parou de andar. A lógica de Zé, embora nascida do desespero, fazia um sentido terrível. Ele olhou para o amigo, viu a determinação nos seus olhos. Não era mais a loucura de um homem apaixonado. Era a estratégia de um guerreiro que sabia que só tinha um tiro para dar. Tu vais ser a minha desgraça, Zé Bodocó. Cícero suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Mas, compadre, é para essas coisas. Se é para ir pro inferno, pelo menos que a gente vá junto. Quando é que a gente parte para Exu? A viagem de 2 dias até as terras do coronel Justino foi tensa. Uma maleta com o dinheiro, enrolada numa manta e amarrada na garupa de um burro de carga, parecia queimar. Cada estranho na estrada era uma ameaça em potencial. Eles viajaram em silêncio, comunicando-se por olhares, a bravura dando lugar a uma ansiedade palpável.
Quanto mais se aproximavam da fazenda Último Gole, mais a paisagem mudava. A caatinga seca e retorcida dava lugar a pastos verdes e cercas de aroeira perfeitamente alinhadas que se estendiam por quilômetros. Era como entrar em outro país. A entrada da fazenda não tinha porteira. Tinha um portão de ferro forjado com as iniciais CJ. Ao lado, 2 capangas armados, sentados em cadeiras de couro, os observaram chegar com olhares que podiam coalhar o leite. "Bom dia, amigo", disse Zé, a voz um pouco mais alta que o normal. "A gente queria ter uma palavrinha com o Coronel Justino." Um dos homens, um sujeito com uma cicatriz no rosto, cuspiu de lado. "O coronel não está recebendo visita. Principalmente de gente feito vocês. Voltem pelo mesmo caminho que vieram." Zé sentiu o sangue ferver, mas Cícero, mais diplomático, interveio. "Meu amigo, a gente veio de longe. O assunto é de aposta. Aposta de cavalo. A gente ouviu dizer que o coronel gosta de um bom desafio." A palavra aposta pareceu mudar o ar. O capanga o encarou, avaliando-os de cima a baixo. "Esperem aí." Ele entrou numa guarita e falou num telefone. Minutos depois voltou. "O coronel vai receber vocês. Mas se for para fazer ele perder tempo, vocês vão se arrepender." Eles foram guiados por uma longa alameda de palmeiras até o casarão. Era uma construção imponente, branca, com uma varanda que dava a volta na casa inteira. Em frente, uma pista de corrida de cavalos, com a areia perfeitamente nivelada. Em piquetes próximos, cavalos puro sangue, de pelo brilhante e músculos definidos, pastavam com um ar de realeza. Trovão, ao lado deles, parecia um parente pobre, mas forte e orgulhoso. Na varanda, sentado numa poltrona de vime, estava ele. O Coronel Justino era um homem de uns 70 anos, de cabelos brancos e pele curtida pelo sol. Vestia uma camisa de linho branco e fumava um charuto. Seus olhos pequenos e azuis eram afiados como os de uma ave de rapina. Ele observou os 2 vaqueiros se aproximarem e desmontarem, sem dizer uma palavra. "Coronel", disse Zé, tirando o chapéu. "Meu nome é Zé Bodocó. Esse é meu compadre, Cícero. A gente veio de Bodocó para lhe fazer uma proposta." O coronel soltou uma baforada de fumaça. "Estou ouvindo. Ouvi dizer que o senhor tem o melhor cavalo de corrida da região, o Ventania. E eu digo ao senhor que o meu, o Trovão, corre mais." Um sorriso fino, quase invisível, tocou os lábios do coronel. "Coragem não lhe falta, rapaz. Mas coragem, sem dinheiro, é só besteira. Qual é a aposta?" Cícero, a um sinal de Zé, trouxe a maleta e a abriu sobre uma mesinha. O coronel olhou para os maços de dinheiro sem demonstrar grande interesse. "1,5 conto. O prêmio da vaquejada de Serrita, não foi? Soube que você derrubou o Aroeira. Um feito e tanto. Pois é esse o dinheiro que eu aposto. O meu Trovão contra o seu Ventania. Uma corrida-lhe aqui na sua pista", disse Zé, o coração na boca. O coronel Justino recostou-se na cadeira, avaliando Zé com seus olhos penetrantes. Ele parecia se divertir. "1,5 conto? É um bom dinheiro, mas não me anima", disse o coronel lentamente. "Vamos fazer um negócio mais interessante. Eu cubro a sua aposta. Dobro ou nada. Você bota o seu 1,5, eu boto o mesmo tanto. Se o seu cavalo ganhar, você leva 3 contos de réis para casa." Zé sentiu um calafrio de esperança. 3 contos, somado ao que ele já tinha, era quase o valor da dívida. "Mas", continuou o coronel, e o seu sorriso fino voltou, "se o seu cavalo perder, rapaz, eu fico com o seu dinheiro, claro. E fico com o cavalo também. Eu gosto de um animal com bravura, e o seu parece ter de sobra." O mundo de Zé parou. A aposta não era só o dinheiro que ele ganhara com tanto suor. Era o Trovão. Seu parceiro, seu amigo, a única coisa de verdadeiro valor que ele possuía, além da sua palavra. Cícero, atrás de Zé, balançava a cabeça freneticamente, os olhos esbugalhados de pânico, fazendo gestos para que ele recusasse. O coronel observava a cena, o charuto na mão, o olhar de gavião esperando a sua presa se decidir. Zé Bodocó olhou para o Trovão, que relinchou baixo, como se entendesse a encruzilhada em que se encontravam. Depois, ele fechou os olhos e viu o rosto de Flor de Mandacaru, o sorriso dela, o olhar de desafio.
e ele soube que não tinha escolha. Recuar agora era morrer por dentro. Ele abriu os olhos e encarou o coronel Justino, o homem mais poderoso que ele já vira na vida. Negócio fechado, coronel, disse Zé, a voz firme, selando o seu destino. A corrida é quando? O coronel Justino não era homem de adiar prazeres, especialmente quando o prazer envolvia a humilhação de um oponente. A corrida é amanhã, ao nascer do sol, ele decretou, soltando a fumaça do charuto como um rei anunciando uma execução. O meu jockey já está de sobreaviso. O seu cavalo pode ficar na minha cocheira, será bem tratado. E vocês dois serão meus hóspedes esta noite. O convite soou mais como uma sentença. Zé e Cícero foram levados por um dos capangas a um pequeno quarto de hóspedes, nos fundos do casarão. Era mais luxuoso do que qualquer cômodo que já tivessem visto, com uma cama de lençóis brancos e um banheiro com água que saía de canos na parede. Mas sentiam-se como dois preás numa gaiola de ouro. A noite foi um tormento. Cícero andava de um lado para o outro, rezando baixinho para todos os santos que conhecia. A gente está frito, Zé. Frito e mal passado. Aquele cavalo do coronel, o tal de Ventania, parece um demônio de 4 patas. Vi ele correndo hoje de tarde. É um raio. O nosso trovão é valente, mas é um cavalo de vaquejada, de arrasto. Não é um corredor. Zé estava deitado na cama, de olhos abertos a olhar para o teto. Ele também vira o Ventania. Era um animal magnífico, de pernas longas e finas, músculos a saltar por debaixo de um pelo negro e brilhante. Parecia ter sido esculpido para cortar o vento. Ao seu lado, o trovão era um guerreiro rústico, forte, com o peito largo de quem empurra boi no mato. Eram duas naturezas diferentes, mas Zé conhecia o coração do seu cavalo. Trovão tem uma coisa que aquele cavalo do coronel não tem, compadre, disse Zé, a voz calma no escuro. Ele tem caatinga nas veias. Ele sabe o que é correr com sede, com fome, no meio dos espinhos. Ele tem alma. E amanhã a gente não vai correr só com as pernas. A gente vai correr com a alma. Antes de o primeiro galo cantar, Zé já estava de pé. Não conseguiu dormir. Foi até a cocheira. O lugar era mais limpo e organizado que a casa de muita gente. Encontrou Trovão numa baia espaçosa, com feno de primeira qualidade e água fresca. O cavalo relinchou baixo ao vê-lo. Zé entrou na baia e abraçou o pescoço do animal. É hoje, meu parceiro, sussurrou ele no ouvido do cavalo. É a nossa vaquejada mais importante. É tudo ou nada. É bela flor. Eu sei que tu entende. O cavalo respondeu com uma fungada quente no seu rosto, como se selasse o pacto. A pista de corrida, na luz fria da madrugada, parecia um tapete de areia estendido aos pés do casarão. O coronel Justino já estava na sua varanda, numa poltrona de vime, com uma chávena de café na mão. Ao seu lado, uns poucos convidados, fazendeiros ricos e políticos da região, que ele chamara para assistir ao espetáculo. Não havia a gritaria da vaquejada. Havia um silêncio tenso, de apostadores de alto nível. O jockey do coronel, um homem pequeno e de rosto duro chamado Tobias, já estava a aquecer o Ventania. O cavalo negro dançava na pista, impaciente, as patas a mal tocar no chão. Parecia uma mola pronta a disparar. Zé montou no Trovão. Não usava as roupas de jockey, mas a sua calça e gibão de couro de vaqueiro. Ele não era um corredor, era um vaqueiro. E era assim que iria correr. Cícero segurou as rédeas, o rosto pálido de ansiedade. Boa sorte, compadre. E que Deus olhe por nós. E pelo nosso dinheiro. Os 2 cavalos alinharam-se na marca de partida. A corrida seria de 800 metros, uma volta completa na pista. Ventania, ao lado de Trovão, era a imagem da arrogância aristocrática. Relinchava, empinava, nervoso. Trovão estava parado, a cabeça baixa, as orelhas em pé, poupando cada grama de energia, como um predador à espera do momento certo. O coronel deu o sinal, baixando um lenço branco da varanda. O que se seguiu foi uma explosão. Ventania disparou como uma bala de canhão. Em 3 segundos, já tinha aberto uma vantagem de 10 metros. Tobias, o jockey, mal se mexia na sela, o corpo fundido ao do animal.
Era uma máquina de velocidade. Zé e Trovão saíram mais lentos, mais pesados. A multidão na varanda soltou uma risada de desdém. A corrida parecia decidida nos primeiros 50 metros. Cícero fechou os olhos, incapaz de olhar. Corre, Zé! Pelo amor de Deus, corre! Uide, murmurou para si mesmo. Zé não se desesperou. Ele conhecia o seu cavalo. Deixou o Trovão encontrar o seu ritmo, as passadas largas e poderosas a comer o chão. Na primeira curva, a distância para a ventania tinha aumentado para quase 20 metros. A humilhação parecia certa. O seu cavalo é um bom animal de trabalho, Bodocó, gritou o coronel da varanda, a voz cheia de ironia. Mas aqui é pista de campeão. Zé ouviu, mas não se abalou. Ele se inclinou sobre o pescoço de Trovão, a boca junto à orelha do cavalo. Agora, meu amigo, mostra para eles o que é coração de vaqueiro. E então algo mudou. Trovão, que até então corria com a força, começou a correr com o coração. Era como se as palavras do dono tivessem acendido um fogo dentro dele. As suas passadas tornaram-se mais longas, mais rápidas. O motor rústico da Caatinga tinha engrenado a sua última e mais potente marcha. Na reta oposta, a distância começou a diminuir, lentamente, metro a metro. Tobias, o jockey de ventania, olhou para trás por um instante e viu a mancha castanha do cavalo de Zé a crescer. Ele estalou o chicote 1, 2 vezes. Ventania respondeu mantendo a velocidade, mas o seu galope já não era tão fluido. Era o galope de um animal que usara toda a sua explosão no início. Ao entrarem na última curva, Trovão já estava a apenas 5 metros de distância. A multidão na varanda silenciou. O coronel Justino levantou-se da sua poltrona, o charuto esquecido na mão. Os últimos 200 metros foram uma guerra. Era a velocidade pura contra a resistência pura. Ventania corria com os músculos, Trovão corria com a alma. Zé não usava chicote. Apenas gritava palavras de incentivo, o seu corpo a mover-se em perfeita sincronia com o do cavalo, empurrando-o para a frente com a sua própria vontade. A 50 metros da linha de chegada, eles se emparelharam. Os 2 cavalos corriam focinho a focinho, levantando uma nuvem de areia. Os jockeys gritavam, os músculos dos animais a tremer de esforço. Por um segundo eterno, pareceram congelados no tempo. 2 titãs a lutar pela glória. E então, nos últimos 10 metros, Trovão fez o impossível. Ele esticou o pescoço. Buscou o último sopro de ar nos seus pulmões e projetou-se para a frente, a cabeça a cruzar a linha de chegada uma fração de segundo antes da do Ventania. Um silêncio de morte caiu sobre a fazenda. O único som era o da respiração ofegante dos 2 cavalos. Zé quase caiu da sela, exausto. Ele se inclinou para a frente e abraçou o pescoço suado de Trovão, o rosto enterrado na crina do animal. As lágrimas de alívio e gratidão a escorrerem sem controlo. Ele ganhara. Contra todas as probabilidades, contra a lógica, contra o poder, ele ergueu o rosto e olhou para a varanda. O coronel Justino estava parado, o rosto uma máscara de incredulidade. Os seus convidados cochichavam, chocados. Cícero, no meio da pista, estava de joelhos na areia, a chorar e a rir ao mesmo tempo como um louco. O vaqueiro pobre e o seu cavalo de roça tinham entrado na toca do gavião e tinham saído de lá com as penas da cauda do bicho na mão. O silêncio na fazenda Último Gole era mais pesado que o calor do meio-dia. Zé Bodocó desmontou do Trovão, as pernas a tremer não só pelo esforço, mas pela magnitude do que acabara de fazer. Cícero correu ao seu encontro, abraçando o amigo e o cavalo numa confusão de lágrimas, suor e poeira. A gente conseguiu, compadre. A gente conseguiu. Cícero repetia, a voz embargada, a olhar para a varanda do casarão com um misto de triunfo e pavor. Todos os olhos estavam no coronel Justino. Ele permaneceu imóvel por um longo minuto, o charuto apagado entre os dedos. A sua expressão era indecifrável. Os seus convidados cochichavam entre si, à espera da reação do anfitrião humilhado. Zé engoliu em seco. Sabia que aquele era o momento mais perigoso. Um homem como o coronel não perdia de bom grado. Lentamente, o coronel Justino começou a bater palmas. Um aplauso lento, seco, solitário.
Um a um, os seus convidados juntaram-se a ele numa salva de palmas polida, mas sem calor. O coronel desceu as escadas da varanda e caminhou em direção a Zé, os passos medidos, sem pressa. Parou em frente ao vaqueiro e ao seu cavalo. Olhou para Zé, depois para Trovão, um olhar que parecia penetrar-lhes a alma. Nunca em toda a minha vida, disse o coronel, a voz calma, mas com um subtexto de aço, eu vi um cavalo de roça com tanto coração. E nunca vi um vaqueiro com tanta audácia. Ele estendeu a mão. Zé, hesitante, apertou-a. A mão do coronel era seca e forte. Palavra de homem é dívida de honra, continuou o coronel. A aposta será paga. Ele virou-se para um dos seus capangas. Prepare os 3 contos de réis e mande servir o melhor uísque para os nossos vencedores. Um alívio imenso inundou Zé, tão forte que quase o fez vergar os joelhos. Mas o olhar de Cícero por cima do ombro do coronel era um aviso. Ainda não acabou. Foram levados de volta para a varanda. Enquanto esperavam, o coronel fez questão de os apresentar aos seus convidados, fazendeiros e políticos poderosos. A humilhação era subtil, mas presente. Este é Zé Bodocó, o homem que veio de longe e nos ensinou uma lição sobre cavalos e coragem, dizia ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Zé e Cícero sentiam-se como 2 bichos do mato expostos num jardim zoológico. Finalmente, o capanga voltou com uma maleta de couro idêntica à que eles tinham trazido. Colocou-a sobre a mesa e abriu-a. Dentro, maços de dinheiro novo, perfeitamente arrumados. 3 contos de réis. Confiram, se quiserem, disse o coronel. Cícero, suando frio, contou um dos maços. Estava certo. Ele fechou a maleta, o coração a bater descontroladamente. A gente agradece a hospitalidade, coronel, mas a estrada é longa. Precisamos de partir, disse Zé, ansioso por sair daquele lugar. Claro, claro, disse o coronel, acendendo um novo charuto. Mas antes, uma última proposta. Pelo cavalo, Zé gelou. O trovão não está à venda, coronel. Tudo tem um preço, rapaz, insistiu o coronel, os olhos azuis a fixá-lo. Eu gostei do seu animal. Ofereço-lhe 5 contos de réis por ele. Agora, em dinheiro. Você resolve a sua vida, compra a sua cantora e ainda lhe sobra um bom trocado. A oferta era tentadora. 5 contos. Era a liberdade de Flor, ali, na sua frente, sem mais lutas, sem mais riscos. Ele olhou para Cícero, que desta vez não deu opinião. A decisão era só de Zé. Ele olhou para a cocheira, onde Trovão bebia água, o corpo cansado, mas vitorioso. Lembrou-se do pacto que fizera com ele de madrugada, da fungada quente no seu rosto. Lembrou-se dos anos de parceria, das vaquejadas, da lealdade silenciosa do animal. Vender o Trovão seria como vender um pedaço da sua própria alma. Seria trair o parceiro que lhe dera a vitória. Agradeço a oferta, coronel, disse Zé, a voz firme. Mas o meu cavalo não tem preço. Com a sua licença. Ele pegou a maleta com o dinheiro da aposta. Cícero pegou a outra, com o prêmio da vaquejada. Eles curvaram a cabeça em sinal de respeito e viraram-se para sair. Rapaz corajoso, ouviram a voz do coronel atrás deles. Oh, muito tolo! A estrada de volta é longa e cheia de surpresas. Vão com cuidado. A ameaça velada pairou no ar. Eles não correram. Caminharam a passos firmes até os seus animais. Encilharam, montaram e partiram, sem olhar para trás. Só quando já estavam a quilômetros de distância, na estrada de terra batida, é que se permitiram respirar. Ele vai mandar alguém atrás de nós, Zé, disse Cícero, a voz trêmula, a olhar constantemente por cima do ombro. A gente humilhou ele na frente de todo o mundo. Ele não vai deixar barato. Eu sei, respondeu Zé. É por isso que não vamos voltar para Bodocó. Cícero olhou para ele confuso. Como assim? E a Flor? Vamos pegar um atalho pela Serra do Araripe, explicou Zé, apontando para as montanhas que se desenhavam no horizonte. É um caminho mais perigoso, mas ninguém nos vai procurar lá. Vamos contornar e sair direto em Bodocó por trás daqui a 2 dias. E quando a gente chegar, não vamos para casa. Vamos direto para o cabaré. Vamos acabar com isto de uma vez por todas, antes que o coronel ou o seu nonato tenham tempo de pensar. Era um plano arriscado, mas era o único que tinham.
Mergulharam nas trilhas da serra, um terreno traiçoeiro que só os vaqueiros mais experientes conheciam. Durante 2 dias, viajaram quase sem parar, comendo paçoca de carne seca e bebendo a água dos riachos, sempre alerta, sempre a ouvir o som do vento, a pensar que era o som de cavalos a persegui-los. Na tarde do 2º dia, exaustos, sujos e com os nervos em frangalhos, eles chegaram. Não entraram pela estrada principal, mas pelos fundos da cidade, como fantasmas. Amarraram os cavalos num beco e, com as 2 maletas nas mãos, caminharam em direção ao lua cheia. A música que saía do cabaré era a mesma de sempre. Mas para Zé, soava como a música da sua libertação. Ele parou na porta, respirou fundo, olhou para Cícero, que assentiu com a cabeça e empurrou a porta. A cena lá dentro estava congelada no tempo. Seu Nonato no balcão, uns poucos clientes nas mesas, e no pequeno palco, a cantar uma toada triste, estava Flor de Mandacaru. Ao ver Zé entrar, sujo de terra com a barba por fazer, mas com os olhos a brilhar, a sua voz falhou. A viola silenciou. "O que é que tu quer aqui de novo, assombração?" E rosnou seu Nonato. Zé não respondeu. Apenas caminhou até ao balcão e, com um baque surdo, colocou as 2 maletas em cima. Abriu-as. Uma cheia com o dinheiro da vaquejada. A outra com o dinheiro do coronel. 4,5 contos de réis. A promessa era 5, disse seu Nonato, a tentar manter a pose, mas os olhos a saltar-lhe das órbitas perante tanto dinheiro. "Pois eu pago os 5, disse Zé. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o seu próprio dinheiro, as economias de uma vida que ele juntara para o caso de o plano C falhar. Contou as notas e juntou-as ao monte. 5 contos. Conte se quiser. E agora eu quero o recibo da liberdade dela." O mundo dentro do lua cheia parou. O único som era o zumbido da ventoinha de teto a cortar o ar pesado, misturado com o cheiro de cachaça e fritura. Os olhos de seu Nonato estavam vidrados na montanha de dinheiro sobre o balcão. Ele nunca vira tanto dinheiro junto na vida. A sua ganância lutava uma batalha feroz contra o seu orgulho ferido. Ele esticou a mão trêmula e tocou numa das pilhas de notas, como quem toca numa aparição para ver se é real. Flor de Mandacaru, de pé no pequeno palco, observava a cena com o coração na boca. Ela olhava para Zé, para o seu rosto cansado e sujo de poeira de estrada, para os seus olhos que brilhavam com uma mistura de exaustão e teimosia. Ele fizera o impossível. Atravessara o inferno por ela. A dívida, o peso que a acorrentara àquele lugar durante anos, estava ali, materializada numa pilha de papel moeda. "O dinheiro está certo?" perguntou Zé, a voz a rasgar o silêncio. Seu Nonato não respondeu. Apenas começou a contar o dinheiro, primeiro devagar, depois com uma rapidez febril, os seus dedos gordos a lamber as notas. Cícero, ao lado de Zé, mantinha a mão perto do cabo do facão que trazia na cintura, não confiando na reação do homem. Enquanto Nonato contava, Flor desceu do palco. Caminhou lentamente até Zé. Ela não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou nos arranhões que os espinhos da caatinga tinham deixado no seu braço durante o treino para a vaquejada. Foi um toque leve, quase imperceptível, mas para Zé foi como se uma corrente elétrica lhe percorresse o corpo. Foi um toque de gratidão, de admiração, de algo que ele ainda não se atrevia a nomear. "Certo!" E grunhiu seu Nonato, terminando a contagem. Ele varreu o dinheiro para dentro de uma gaveta com um gesto possessivo. "A dívida está paga. O recibo", insistiu Zé. Nonato, com raiva, rabiscou num pedaço de papel de pão. "Recebi de José Clementino a quantia de 5 contos de réis pela quitação da dívida de Flor. Ela está livre." Assinou com um garruncho e atirou o papel para cima do balcão. Zé pegou no papel, leu-o e guardou-o cuidadosamente no bolso da camisa. Depois virou-se para Flor. O seu rosto, antes tenso, suavizou-se. "Vamos embora, Flor de Mandacaru", disse ele, a voz agora mansa. Ela olhou para a sua viola, que ficara esquecida no palco. Zé seguiu o seu olhar, percebeu. "Pode pegar. Ela é sua."
Foi paga com o suor da sua voz e com a poeira da minha vitória. Flor pegou na viola. Olhou uma última vez para aquele salão que fora a sua casa e a sua prisão. Sem uma palavra de despedida para seu nonato, ela caminhou ao lado de Zé em direção à porta. Quando saíram para a luz do fim de tarde, o ar do sertão nunca lhe pareceu tão fresco, tão puro. Cícero já os esperava com os cavalos. "Compadre, o meu cavalo não aguenta levar 2, disse Cícero. "Vou na frente e espero por vocês na entrada do sítio. A viagem é de vocês agora." Ele sorriu para Zé, um sorriso de missão cumprida, e partiu a trote. Zé ajudou Flor a montar no trovão, sentando-a à sua frente como se ela fosse uma rainha. Ela segurou a viola com uma mão e com a outra agarrou-se à camisa de Zé. Ele sentiu o calor do corpo dela contra as suas costas e o seu coração deu um salto. Ele guiou o trovão pelas ruas de Bodocó, não em direção ao pôr do sol como sonhara, mas em direção a uma vida real. A viagem até o canto do sabiá foi feita em silêncio. Não era um silêncio constrangedor, mas um silêncio de quem tem tanto a dizer que não sabe por onde começar. Quando chegaram ao pequeno sítio de Zé, a noite já caíra, salpicada de estrelas. A casa era humilde, mas arrumada. Zé acendeu a lamparina, que lançou uma luz dourada e acolhedora sobre os móveis simples. "Não é um palácio", disse ele sem jeito a coçar a nuca, "mas é um lugar honesto. E agora é seu também." Flor pousou a viola sobre a mesa. Olhou à volta, para a rede na varanda, para o pequeno oratório com a imagem de Padre Cícero, para a cozinha simples, mas limpa. Não havia luxo, mas havia paz. Havia um lar. Ela virou-se para Zé. Os seus olhos escuros brilhavam à luz da lamparina. "Zé Bodocó", começou ela, a voz séria, "você fez por mim o que nenhum outro homem no mundo faria. Você arriscou tudo o que tinha, a sua honra, o seu dinheiro, o seu cavalo, a sua vida. Eu nunca vou esquecer isso. Eu fiz porque eu te amo, Flor", ele disse, as palavras a saírem diretas e sem rodeios como tudo o que ele fazia. "Eu sei", ela respondeu com um pequeno sorriso. "Mas você precisa de entender uma coisa. Você pagou a minha dívida com seu nonato, mas não me comprou a mim. Eu não sou um prêmio de vaquejada. A minha liberdade que você me deu é para eu ser quem eu sou, não para ser sua posse." Zé sentiu uma pontada de medo. Será que ela ia embora? "Eu não sou a mulher que você imaginou, Zé", continuou ela. "Não sou uma donzela que precisa de ser salva. Eu sou uma mulher que aprendeu a sobreviver no lugar mais duro do mundo. Sou teimosa, sou arisca e tenho a minha própria voz. Eu vou trabalhar consigo neste sítio, lado a lado. Vou cuidar desta casa como se fosse minha. Mas eu nunca vou deixar de cantar. E não vou cantar só para si na beira do riacho. Vou cantar na feira, nas festas, onde a minha alma mandar. Porque a minha voz é a minha liberdade." Zé ouviu cada palavra. E, em vez de decepção, sentiu uma onda de admiração. Ele apaixonara-se pela cantora do cabaré, mas a mulher à sua frente era muito mais. Era forte, era digna, era livre. Era a verdadeira flor de mandacaru, que floresce no lugar mais improvável e espinhoso. Ele aproximou-se dela. Pegou na sua mão. "Pois então, flor de mandacaru", disse ele, com o seu sorriso meio besta de volta no rosto. "Tu quer casar comigo e ser a minha mulher? Para trabalhar lado a lado, para cantar onde a tua alma mandar e para, de vez em quando, se não for pedir muito, cantar uma toada só para mim lá na beira do riacho?" Ela riu, o som enchendo a pequena casa de uma alegria que nunca antes ali existira. "Eu quero, Zé Bodocó", disse ela. "Eu quero." E pela primeira vez não foi ele que a beijou. Foi ela que se pôs na ponta dos pés e lhe deu um beijo com sabor à poeira, à vitória e, acima de tudo, a recomeço. A partir daquele dia, quem passasse pelo canto do sabiá já não ouvia só o canto do sabiá. Ocasionalmente, ao fim da tarde, ouvia também a voz de uma mulher, acompanhada por uma viola, a cantar as velhas canções do sertão. Não era a voz de uma prisioneira num cabaré, mas a voz livre de uma rainha no seu próprio reino. E ao seu lado, a ouvi-la, estava sempre um vaqueiro, com um chapéu de couro puído e um sorriso no rosto,
que descobrira que o maior prêmio da sua vida não era ter pago uma promessa, mas ter conquistado o direito de a ouvir cantar para sempre.